Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Allan Kardec, Santa Vitória. Jesus, nosso amado e querido irmão, nos abençoe e nos ampare. Vamos começar nossos trabalhos da noite, todos os nossos irmãos desencarnados também, que puderem ser abençoados no nosso trabalho, possa estar presente conosco. Estamos aí com a mocidade. Boa noite, gente. É isso aí. Tá aqui a mocidade, a alegria cristã. Joãozinho no carrão. Joãozinho no carrão. No cabo. Leonardo. Na administração aí, né? Na apoio moral, porque na luz. Na iluminação. Essa luz também. Claro, aqui, ó. Nos trabalhos técnicos da live, né? Isso aí, gente. Vai dando feedback Maria aí. Ernesto não tá aí com nós. Ei, menina. Boa Maria noite, tá trabalhando, hein? Maria tá limpando a casa. Ela foi querendo limpar a casa, hein? Bom demais. Tá limpando a casa, põe aí o celular do lado aí. Se terminar de limpar, quiser passar lá na Jaci Miranda, fica à vontade. Vou dar uma limpada lá. Primeira vez que eu vejo o nome do meu pai assim. O nome do meu pai é a rua. É? Jaci Miranda também entrou. Jaci Souza. Que legal. Vamos de música. A gente primeiro. Marca a série aí. Canta aí, Maria! O ar, a imensidão do céu, evoluir pra bem melhor. Deixa pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor, e o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores, em jardim de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, de olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. O ar, a imensidão do céu, evoluir pra bem melhor. Deixa pra trás o homem velho que há em nós, buscar a luz do amor, o mundo em paz viver assim, plantando bem, colhendo flores, em jardim de luz espalhados por aí, explosões constantes de um amor sem fim. Eu quero ver, eu quero um novo amanhecer, cheio de paz, amor e sol, de olhares cheios de esperança e luz. Viver assim é bem melhor, mas pra mudar o mundo inteiro é preciso mudar a gente primeiro. Eita, hein? Legal. Isso é bom, hein? Bom demais. Boa noite, Silvaneide. Boa noite. Silvaneide. E a Jaci também. Boa noite. Sim. E a Maria Ernesta, kkkkkkkkkk. E o Léo, sempre engraçado. Mas eu tô falando sério, se você quiser ir lá, colega, fica à vontade. É aquela brincadeira meio verdade, entendeu? Se você não quiser, sim, é brincadeira. Mas se você quiser ir, é verdade. Refrão da alegria.
gente pode ser feliz, é só acreditar que a gente pode sempre realizar tudo aquilo que sonhar. Você vai descobrir uma forte razão para viver sempre a sorrir e pra contagiar com alegria todo irmão. Então repita esse refrão longe do nosso coração. Longe do nosso coração, Tristeza, mágoa e solidão, tristeza, mágoa e solidão. porque Deus é nosso Pai, porque Deus é nosso Pai, e Jesus é nosso irmão. Deus é nosso. Quero te contar que a gente pode ser feliz, é só acreditar que a gente pode sempre realizar tudo aquilo que sonhar. Você vai descobrir Minha uma mãe, forte razão para viver sempre a sorrir e pra contagiar com alegria todo irmão. Então repita esse refrão longe do nosso coração. longe do nosso coração, Tristeza, mágoa e solidão, tristeza, mágoa e solidão. porque Deus é nosso Pai, porque Deus é nosso Pai, e Jesus é nosso irmão. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai, e Jesus é nosso irmão, e Jesus é nosso irmão. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Pai, e Jesus é nosso irmão, e Jesus é nosso irmão. Eita, essa também vai dar conta? Você tá doido. A Marinés entrou, Opa, boa noite. a Simônia, Boa noite. Simone, boa noite. a Célia. Parabéns aos enfermeiros, enfermeiras de todo o nosso Brasil. Hoje é dia da enfermeira, do enfermeiro. Meus parabéns, quem é enfermeiro, quem é Ainda mais nessa, enfermeira, né? Ainda mais nessa nessa pandemia. momento, né? Boa noite, Célia. Célia entrou aí. Deixa eu cantar aqui. Célia já cantou sua música, viu? A Amable também acabou de entrar. Amable, boa noite. Nossa presidenta, é uma honra. Margarida. Mandar um abraço pra minha sogra que tá aí. Oi, que isso, hein, mano? Que moral, hein? Minha sogra tá aí. Hoje eu fiz um pão de queijinho vegano pra elas. Que isso, hein? Lavar a louça também? Ok, lógico. Vamos de música de novo. Caminho de Jesus. Chama essa música. Vai, vamos. Não sei que música que é essa, não. Mano, o caminho de Jesus é bom. Somos espíritos Eternos, com o objetivo da evolução. Gastamos tanto nossas chances, tropeçando e caindo no chão. Só precisamos de uma coisa pra poder evoluir. É o caminho com Jesus, sempre a seguir. E você aí, levante e siga seu caminho. Trabalhando e aprendendo, acreditando que não está sozinho. E você aí,
trabalhando e aprendendo, acreditando que não está sozinho. Somos espíritos eternos com o objetivo da evolução, gastando tanto nossas chances, tropeçando e caindo no chão. Só precisamos de uma coisa pra poder evoluir. É o caminho com Jesus, sempre a seguir. Ei, você aí, levante-se pro seu caminho, trabalhando e aprendendo, acreditando que não está sozinho. Ei, você aí, levante-se pro seu caminho, trabalhando e aprendendo, acreditando que não está sozinho. Ei, você aí, levante-se pro seu caminho, trabalhando e aprendendo, acreditando que não está sozinho. Tudo certo? Tudo certo? Sim. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Vai, João! Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativo, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto da sombra, entre homens e mães, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. No deserto da sombra, entre homens e mães, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. Põe mais pra ali, ó. Põe mais baixo. Bom Deve demais. ser que tu antes, agora não vira mais. Entendeu? Bom demais essa, mano. Cativar Deixa eu aí, agitar o gente. celular. Quem gostou, Deixa eu agitar o celular. deixa nos comentários. Como? Eu não sei. Tem problemas técnicos, mas já. Podemos começar? Podemos. Quer pôr ele mais pra ali um pouquinho para ficar mais longe? Não, não, o problema é só que a gente não colocou rotação de tela. Aí as pessoas, quando eles colocam rotação de tela no telefone deles, a tela fica de cabeça para baixo. E agora? Segue o baile. Deu certo? É só desligar a rotação. É. Desliga a rotação do celular deles, que aí não roda. Fala Aí pra vai. eles aí. Talvez tem gente que não entende. Isso aí, gente. Valeu demais, mocidade! Missão em luz! Opa! Espírita, missão em luz. Tudo certo? Certo. Boa noite a todos que agora entraram. Jesus nos abençoe e nos ampare. Estamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec, Santa Vitória. Prazer muito grande. Jesus possa estar abençoando o seu lar, nesse momento de dificuldade, abençoando o seu coração, para que você seja essa carta viva do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo aí dentro da sua casa. Nessa transição planetária de tantas bênçãos, de tanta luz para todos nós, essa oportunidade divina do testemunho do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, da fé que o Cristo veio estabelecer nos nossos corações. Todos nós tenhamos essa força para o testemunho, essa fé para esse testemunho. Nós vamos estudar hoje o assunto das queixas, né? Começar falando um pouquinho.
A gente precisa entender umas coisas na doutrina espírita. No prefácio do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis, tem uma frase que o Leon Denis fala assim: para entendermos bem o processo da educação do espírito, nós temos que levar em consideração os dois tipos de vida, de existência que o espírito tem na sua jornada espiritual, ora encarnado, ora desencarnado, ambas buscando ele a sua evolução espiritual nessas duas espécies de vida. Um dos desencarnados, geralmente nós recebemos as compensações, nós recebemos aí o resultado daquilo que nós fizemos durante a encarnação. O Livro dos Espíritos fala que nós progredimos também no mundo dos desencarnados. Estudamos na questão 230 do Livro dos Espíritos, estudamos e progredimos também no mundo espiritual, no mundo dos desencarnados, mas é necessário reencarnarmos para efetivarmos a nossa evolução espiritual. A reencarnação, então, é uma obrigatoriedade da lei divina para que cheguemos à perfeição espiritual. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo quis dizer para Nicodemos, o doutor da lei, que lhe procura e lhe pergunta o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus, e Jesus diz: é necessário que nasçais de novo para conquistar o reino dos céus. Então nós vamos falar muito dessa questão hoje ligado à queixa, as provas escolhidas na reencarnação, como evoluirmos diante dela e o que representa o murmúrio, a lastimação, o queixume. Essas três palavras são colocadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Murmuração em várias partes do Evangelho, queixume e lastimar. Então, desde já, o que nós precisamos entender hoje? Nós saímos do mundo espiritual, nós vamos começar isso e vamos terminar aqui, que isso é o mais importante da gente entender. Nós saímos do mundo espiritual com um programa reencarnatório visando a nossa evolução espiritual. Nós precisamos passar por esse programa reencarnatório, crescermos espiritualmente dele, substituirmos o mal do passado pelo bem feito agora. A caridade é o meio de elevação espiritual, a salvação das nossas almas. E cumprindo essa missão, tem um outro quesito muito importante, que é passar pela prova sem se queixar. Passar pela prova sem reclamar. Porque a lamúria, o queixume e o murmúrio coloca a perder todo o sacrifício feito durante a reencarnação. Isso aí que o Livro dos Espíritos, aí que a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Céu e Inferno, sobretudo, através da manifestação dos Espíritos, vem nos deixar extremamente claro. O murmúrio, o lastimar, coloca a perder as dedicações, abnegações, sacrifícios exercidos durante a reencarnação. É o que Allan Kardec, no comentário da questão 569 do Livro dos Espíritos, coloca: o espírito evolui segundo a maneira como cumpre a sua missão. Segundo a maneira. E um desses itens que nós temos aprendido gradativamente de reencarnação em reencarnação é não reclamar, é não lastimar. Vou contar uma pequena historinha para a gente iniciar. No tempo do Evangelho, quando Jesus estava na Terra, João Evangelista, o mais novo dos apóstolos, aquele que mais amava, aquele mais próximo de Jesus pela comunhão de sentimentos daquelas duas almas, certo dia, o pai de João, Zebedeu, pediu a João que fizesse um trabalho para o pai dele. E para exercer esse trabalho, João tinha que se afastar da cidade, era em outra cidade. E João então procura Jesus e lhe diz, contrariado, que o pai havia pedido que ele realizasse um trabalho e que ia demandar alguns dias, ele tinha que se ausentar da cidade, e naquele dia, no outro dia, ia ser a pregação do Evangelho de Jesus, e ele amava as pregações de Jesus, ele tinha um sentimento muito grande, um aprendizado muito grande, então ele ficou muito chateado.
e ficou em dúvida e foi procurar o Cristo. E Jesus lhe disse: João, faça a vontade do teu Pai. E João foi, seguiu o conselho de Jesus e exerceu esse trabalho, viajou, perdeu ali a pregação do Cristo e foi para outra cidade realizar o seu trabalho. Ele gastou 4 dias para realizar esse trabalho. Foi e realizou o trabalho a contento. Quando voltou, João estava meio emburrado. É igual a gente quando faz qualquer favor para as pessoas, que fere o nosso interesse, o nosso egoísmo. Quando entra na nossa privacidade, no nosso repouso, no nosso descanso, que não pode ser afetado. Então João ficou com aquela cara de emburrado. Aí Jesus, percebendo o estado mental do nosso irmão, chega para ele e fala: João, e aí, cumpriste a obrigação que seu pai te pediu? Ele disse: sim, Senhor, fui e realizei tudo que o meu pai me pediu. Ele falou: não realizaste? Ele falou: não? Como não, Senhor? Item por item, fiz tudo o que o meu pai me pediu, até ele conferiu, ele disse que eu tinha exercido tudo que ele havia pedido. Você não fez tudo que o Pai do céu pediu para você. Te falta a alegria, a satisfação de ter cumprido o seu dever diante do teu pai, Zebedeu. Faltava essa satisfação, essa alegria. Então ele realizou a tarefa, mas ficou emburrado, ficou contrafeito. E aí o Cristo, já nessa historinha, e o Evangelho segundo o Espiritismo vem reforçar para nós, que não basta simplesmente passar pela prova. É preciso passar bem pela prova. E o que nos faz perder muitas vezes a prova são os queixumes, as reclamações. Nós estamos aqui efetivamente para vencer os nossos vícios das reencarnações passadas. Nós ficamos pensando muito, né? Quem lê os romances de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, fica se perguntando: os cristãos, na época do Cristo, no cristianismo nascente, eles testemunhavam sendo jogados às feras, e agora, como eu faço para poder testemunhar? Não tem mais os circos, não tem mais as feras. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, no item 13, vem nos dizer que o circo hoje é o mundo. Hoje o espírita cristão, ele não é chamado mais ao holocausto, ele não tem que morrer propriamente a sua vida, mas o que são as feras, o que é o circo que ele tem que enfrentar hoje? O egoísmo dele próprio, o orgulho dele próprio, a vaidade dele próprio. E aí eu estive pensando muito sobre isso. Os cristãos que entravam no circo para participar daquele holocausto tiveram que vencer esses monstros antes de adentrar no circo. O Evangelho fala que eles entravam alegres, cantando, felizes para o testemunho, mas antes quais são as feras que eles venceram? A incredulidade, o egoísmo, o orgulho. Itens esses que possivelmente nós não conseguimos vencer naquela época. Tem uma passagem, tanto há 2000 anos, quanto no Ave Cristo, que denota a preocupação dos primeiros cristãos em não serem testados. Quando a vida deles, eles conheciam o Evangelho, começavam a praticar o Evangelho e começavam a entender o Evangelho, eles ficavam preocupados se as dificuldades, se os testemunhos, se os testes não lhes chegavam na existência, eles chegavam como conversar uns com os outros. Simeão, o apóstolo da Samaria, procura o próprio Cristo e diz: Senhor, as minhas provas quando chegarão? E ele fala que mais tarde chegarão, e chegaram para ele no testemunho de ter que morrer crucificado também, Simeão depois, mas eles tinham essa preocupação, e quando chegavam, eles as recebiam contentes. E aí eu me pergunto, por que hoje, ante as provações, nós nos queixamos tanto, e lamuriamos tanto, e murmuramos tanto? E a resposta é uma só: nós nos viciamos em queixarmos. Nós nos viciamos de reencarnação em reencarnação com o queixume. E enquanto nós não vivenciarmos uma reencarnação
em que nós conseguimos vencer a prova sem queixume, nós vamos ficar retornando nessas mesmas provas, nessas mesmas expiações, até conseguirmos sair desse detalhe. Tem uma mensagem no livro Céu e Inferno de um espírito que venceu essa prova do queixume, e ele diz que conseguiu passar por todas as dores, por todos os sofrimentos, sem denotar um lamento, um queixume, como Jesus exemplificou na sua crucificação. E aí no mundo espiritual, quando Kardec o evoca e pergunta o porquê, de onde tinha nascido tanta resignação, ele fala de tanta resignação, ele fala da resolução que ele tomou no mundo espiritual, e o Espiritismo a sustentou aqui na Terra. Então ele vivenciou uma série de tribulações, de dores, de sofrimento, até surgir uma doença muito grande, passou vários anos aclamado, sem dar um pio, uma reclamação, e desencarna em luz, tinha vencido aquela prova que ele tinha escolhido. E aí na mensagem ele fala: eu tremo só de pensar que eu poderia mais uma vez ter caído na lamentação, na murmuração, no queixume. A queixa é efetivamente uma desgraça na nossa caminhada espiritual, a que todos nós hoje que entendemos esse processo, precisamos meditar muito se nós temos ela na nossa vida, se ela se tornou um vício imperceptível, igual nós vamos ler na mensagem do Emmanuel, e o tanto que isso faz mal na nossa jornada espiritual. Às vezes o espírito vivencia, trabalha, vence aquela prova, mas cai nesse vício dilacerador de almas que se chama queixas. Emmanuel, no capítulo 118 do livro Vinha de Luz, tem uma mensagem que se chama exatamente queixas, que ele vai comentar Tiago apóstolo. A carta de Tiago é muito voltado para essa questão da reforma íntima, né? Para esse trabalho de interiorização. Tem um capítulo, o capítulo 3 de Tiago fala o pecado da língua e o dever de refrear a língua. Tiago fala que alimpai as vossas mãos, pecadores, e purificai o vosso coração, vós de duplo ânimo. Tiago vem falar que a fé sem obras é morta. Então Tiago tem muito essa preocupação da reforma íntima, da prática do cristianismo em si mesmo. Emmanuel vai comentar a carta de Tiago no capítulo 5, no item 9, ele fala assim: irmãos, não vos queixeis um contra os outros, para que não sejais condenados. A condenação, então. E uma das condenações que a gente pode entender pelo Espiritismo hoje é recomeçar a prova. Não sejais condenados. A condenação nós já sabemos hoje que se dá dentro da própria consciência, onde estão gravadas as leis divinas, como nos ensina o Livro dos Espíritos. Que condenação é essa? De ter que recomeçar a prova, sobretudo, como fala o Evangelho segundo o Espiritismo, em várias passagens que nós vamos ler aqui. De ter que reiniciar aquela tarefa para agora passarmos sem lastimar, sem reclamar. Irmãos, não vos queixais uns dos outros. E a maioria de nós fala assim: eu não me queixo do meu irmão me queixa de mim, não é? A maioria de nós tem esse desculpismo, né? Problema dele. Nós temos que fazer a nossa parte, porque é mais um desculpismo. Quando ele fala, meus irmãos, não vos queixei uns dos outros, ele está falando do relacionamento sadio, que é o objetivo de todos nós. Mas quando você faz a sua parte e o irmão não quer fazer a parte dele, é problema dele, é evolução espiritual dele, a cada um segundo as suas obras. Você não vai se queixar, nem do irmão, nem da prova, nem da dificuldade. Se ele se queixa de você, se for um motivo justo, você analisa, pede desculpa e muda de conduta. Se for uma injustiça, entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Se ele estiver falando de uma coisa que você não fez, não é problema seu. A crítica, Emmanuel falava para o Chico, o Chico reclamava às vezes com o Emmanuel sobre a crítica. O Emmanuel falava para o Chico: Chico,
ouve a crítica, e faz uma análise interior. Se ela efetivamente é verdadeira e justa, agradece e muda. A pessoa está te ajudando, ela está te aconselhando para a sua evolução espiritual. Se é uma inverdade, se a pessoa não está sendo justa, se não é verdade que você tem aquele defeito, agradece e esquece. Agradece e esquece. Sacode o pó da sandália, como nos diz Jesus, e vamos para outras tarefas a realizarmos. Então nós temos que pensar muito nisso, beleza? O Emmanuel começa a dizer para nós assim: a queixa nunca resolve problema nenhum. Que queixa que nós estamos falando? E aí nós vamos até conversar um pouquinho sobre a diferença entre conversar sobre os problemas, até mesmo desabafar, que foi uma questão que a Amable colocou, né, no Reforma Íntima essa semana também. A queixa é essa lamentação, é esse reclamar sem proveito nenhum. É você sentar e conversar e falar dos seus problemas ou falar do próximo, dos seus relacionamentos com o próximo, sem tirar nenhum proveito daquilo, ociosamente, simplesmente pelo fato de falar mal, tanto dos problemas que te chegaram, como do próximo do qual você está comentando. O problema da queixa é que junto da queixa ela traz duas irmãs atreladas a ela. A primeira é a maledicência. A gente fala mal do próximo nos queixando. E a segunda é o pessimismo. Ambos péssimos para a nossa evolução espiritual. Todas as conversas que envolvem a queixa, esses dois vícios estão atrelados, que é o pessimismo e a maledicência, junto com ela. Nós vamos entender que o Emmanuel fala que a queixa chega a ser a um certo ponto que nós estamos reclamando e nos queixando de Deus. Porque tudo que nos acontece com a permissão de Deus. Então, quando eu reclamo, quando eu me queixo das dores que me chegam, como se fosse uma forma injusta, eu estou acusando a Deus, que a tudo controla, que a tudo governa, que não existe nada que acontece sem a permissão de Deus, os cabelos das nossas cabeças estão contados, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, as nossas reclamações são de forma indireta e às vezes direta para com Deus. Direta é porque às vezes nós temos momentos nas nossas existências que nós falamos assim: por que Deus está fazendo isso comigo? Deus está sendo injusto comigo? Frases desse tipo, que é uma das piores blasfêmias que existe. Tudo que nos acontece para o nosso bem. Então, todas as vezes que nós reclamamos, nós estamos reclamando de forma direta, indireta ou direta de Deus. A queixa nunca resolve problema de ordem evolutiva. Entretanto, se o aprendiz do Evangelho somasse os minutos perdidos nesse falso sistema de desabafo, admirar-se-ão do volume de tempo perdido. Aí nós vamos encontrar a frase de Paulo dizendo que aquele que faz caso do dia, faz caso do Senhor. Esse é o tempo. Lamuriar é perder tempo. Tempo que nós poderíamos estar usando em trabalho de retificação. Então é um vício terrível na nossa existência. É um vício, como diz o Emmanuel, imperceptível, que assola hoje a nossa sociedade e tem nos feito cair de reencarnação em reencarnação, que é lastimar. Vamos lá. A Alice Teodoro está perguntando: qual a diferença entre queixa e desabafar? Queixa seria um desabafo sem agradecer ao final? Claro, agradecer de verdade, coração. Agradecer. A diferença do desabafo, muitas pessoas procuraram Jesus para desabafar. Joana de Cusa, Maria de Magdala, Pedro em certas circunstâncias, e os apóstolos também, que é aquela situação em que você procura alguém para conversar sobre o seu problema e o tema central do problema é a sua personalidade.
é a sua atitude. Quando nós nos queixamos do exterior, dos problemas que nos vêm, das atitudes do próximo para conosco mesmo. Quando nós nos desabafamos, é uma conversa edificante, uma conversa buscando descobrir os problemas, que geralmente são da minha atitude, e quais são as soluções para aqueles problemas. Um desabafo é de uma angústia, de uma dor, de um sofrimento, que precisa ser mudado. Não vai ter solução nenhuma eu ficar falando de uma coisa a qual eu não posso mudar, que são as circunstâncias da minha vida, que são as atitudes das outras pessoas. O desabafo é quando uma conversação, e ali eu exponho todos os meus problemas, e dentro daquela conversação sadia, me é apontado, dentro daquela conversação, atitudes a serem mudadas para solucionar aquele problema. E quais são essas atitudes? Atitudes que cabe a mim fazer. Se nós fôssemos nos queixar de nós mesmos, seria um desabafo. Se nós fôssemos reclamar das nossas atitudes, seria um desabafo. O problema é que o queixume, até essa palavra significa isso, é do exterior, é das outras pessoas. E o desabafo é essa conversa que muitas vezes necessária no nosso processo evolutivo, é um sistema psicológico, até mesmo de você materializar os problemas, porque muitos problemas que nós deixamos dentro de nós, eles ficam insolúveis justamente porque muitas vezes nós fugimos desse problema. O desabafo é essa conversação sadia em que eu exteriorizo o problema, em que eu quero conversar sobre o problema, mas buscando soluções a partir das minhas atitudes, entendeu? Essa é a diferenciação. O desabafo é efetivamente falar do problema, conversar do problema. A questão é que a queixa, há nela uma ociosidade. Vai caracterizar o Emmanuel. O Emmanuel tem uma frase que ele fala assim: não empresteis a língua à queixa, para que não caiais na ociosidade, e não empresteis os ouvidos à queixa, para que você não caia em perturbação. Se você empresta a língua para queixar, você cai na ociosidade. E se você empresta o ouvido para ouvir os outros queixarem, você cai na perturbação. Está no Emmanuel essa frase. Entende? E aí você já vai me perguntar desde o começo agora, então como é que faz se as pessoas vêm queixar com a gente? Não é? Transforma isso num desabafo. Aí você fala, como? Vai falar, como? Fala assim, como? Como? Ai, Deus. Aconselhando a pessoa. Você sai daquele sistema ali. Jesus, olha só, olha aqui, vou dar um conselho, olha aqui, vou dar um exemplo. O Evangelho Boa Nova mostra uma conversação de Jesus com Tadeu. Aí Tadeu vira para Jesus e começa a reclamar da humanidade. Senhor, mas os homens são muito perversos. Senhor, mas os dirigentes cobram os impostos, aí as pessoas vivem na miséria. Senhor, como é que nós vamos fazer para esse evangelho se propagar diante de corações tão duros? Jesus falou. Tadeu, um minuto. Qual que é o objetivo da sua vida aqui na terra? Aí ele fala assim: a implantação do reino de Deus no meu coração. Aí Jesus vira para ele e fala assim: por que cobras esse reino dos céus no coração dos seus irmãos se você ainda não conseguiu fazer no seu? Então Jesus traz toda aquela crítica, toda aquela conversa que era um queixume para um desabafo, para uma interrogação íntima sobre a vida dele. E tu, o que tem feito? Está reclamando desse tanto do próximo? Aí é efetivamente o desabafo. E todo aquele que hoje, o problema da conversação do queixume é que a queixa se transformou num vício tão grande que uma pessoa começa a queixar-se, a outra pega o embalo e vai também se lastimar. Se você não estiver atento, você cai e passa o dia inteiro na lamúria,
na reclamação. E aí, segundo o Espiritismo vem nos ensinar, meus irmãos, na improdutividade, no perder energia. Porque a queixa, o que ela produz em nós? Vamos lá, vamos imaginar. A queixa, você dá mau exemplo da queixa. Dentro de casa, você tem uma família. Você queixa, seus filhos vão aprender aquilo. Vão aprender aquele exemplo seu. As pessoas que te rodeiam vão aprender aquela maneira de agir, de ver a vida, de pensar na vida. Quando você se queixa, você aumenta o peso daquela dor dentro de você. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que o Evangelho fala assim: a maneira como o homem encara a vida na Terra aumenta ou diminui o seu sofrimento. A maneira como você encara o problema, ele aumenta o peso dele internamente na sua mente ou diminui. Por isso que o ponto de vista como nós encaramos a vida aqui na Terra, o fardo parece muito menos pesado quando nós olhamos para o alto do que quando nós curvamos a fonte para o chão. O que quer dizer essa frase do Evangelho no Espiritismo? Que a maneira como você encara a situação aqui na Terra, ela suaviza as suas amarguras internas. Se você passa com perspectiva de fé no futuro, de esperança, entendendo o objetivo daquela dor na sua vida, entendendo que ela vai ter fim, o fardo se torna mais leve. Enquanto você mentalmente, pelo queixume, pelo lastimar, pelo murmurar, cada vez mais você acentua o peso daquela dor, daquela dificuldade na sua vida. Ah, mas está doendo demais. Ah, mas está sofrendo demais. Ah, mas eu sofro demais. Cada vez você vai sofrer mais. Cada vez você está aumentando a tensão dentro de você, a certeza dessa dor, desse sofrimento dentro de você. O homem sábio, fala o Evangelho segundo o Espiritismo, olha para baixo de si quando vai reclamar. E vê outros irmãos que sofrem muito mais. Isso é uma psicologia de vida. Isso é uma psicologia de vida. Você hoje enxergar que tem irmãos que sofrem muito mais do que você, é uma forma de você se consolar, porque você poderia estar no lugar dele. Então é uma psicologia de vida que nos ajuda muito. Outro fator fluídico da nossa fala do queixume, principalmente quando nós envolvemos outros irmãos, é que todos nós estamos ligados fluidicamente, como se fosse os peixes no oceano inteiro que estão lá dentro. Nós estamos ligados fluidicamente pelos fluidos espirituais que são os transmissores do nosso pensamento e do nosso sentimento. Quando você comenta do irmão, quando você se queixa de um irmão, mesmo que ele não está perto de você, ele está recebendo as suas vibrações. O que você está fazendo com o relacionamento de vocês, que se você está reclamando é porque não está fácil? Você está dificultando esse relacionamento. Cônjuges, relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e de filhos, são dificultados através desse processo de queixa. Os companheiros de centro, que nós devemos amar-nos uns aos outros, não é à toa que nós estamos reencarnados juntos, não é à toa que nós estamos nesse trabalho junto, e quanto mais eu reclamo deles, me queixo deles, mais difícil fica o nosso relacionamento. Se você se queixa dele não estar fazendo uma coisa no trabalho, quanto mais você se queixa, mais se acentua nele esse erro, porque ele recebe a sua vibração. Entende como isso é prejudicial para a nossa evolução espiritual? Reclamar, queixar-se? Léo. A Márcia dando boa noite, a Alice Teodoro fez um comentário, que aprendizado sempre com essas lives. Aí ela voltou a perguntar, na hora que você estava perguntando assim do como, ela disse, essa seria a minha próxima pergunta. Aí Lídia deu boa noite. Opa! Olha aí, mamãe. Um abraço pra você, mãe, te amo. A Patrícia também, o Zé também está assistindo. E a Alice comentou, desse jeito, exemplo,
Eu também tenho passado por isso, por aquilo e só vira queixo. Hashtag aprendizado. Muito bem, e vamos sair disso, porque isso é um atraso espiritual. Isso é um atraso espiritual. O espírita hoje, quem quer participar desse processo de reforma íntima, quem quer vencer na sua reencarnação, quem quer evoluir na reencarnação, precisa sair desse falso sistema de desabafo que se chama queixa. Aqui o Emmanuel usa essa frase. Um falso sistema de desabafo. Por que falso sistema de desabafo? Porque ele é improdutivo, improfícuo, não traz nada de bom aquela queixa, você fica reclamando o tempo todo. O desabafo é quando você faz uma autoanálise, numa conversa com um amigo ou no atendimento fraterno, e dali vamos buscar soluções para suas atitudes, para melhorar a sua vida, a sua prova, a sua expiação. A Vanessa dando boa noite, paz e luz a todos. E Leonardo Queiroz quer uma pergunta. Quando a gente, por exemplo, começou a semana hoje, mas tal dia a gente vai realizar alguma coisa e a gente fica sempre contente e ansioso para aquele dia chegar. E no decorrer da semana, durante o trabalho, a gente fica, não é que reclamando, a gente fica querendo que o tempo passe depressa e tal. Isso seria uma queixa ou isso não tem nada a ver com queixa? Ou reclamação com o trabalho? É interessante a frase de Paulo, que nós citamos no começo. Aquele que faz caso do dia, olha que frase, aquele que faz caso do dia, faz caso do Senhor. A gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ansiosidades por aquilo que lá vem à frente. Por quê? Porque geralmente elas prejudicam as nossas atitudes do dia, principalmente os relacionamentos ou no nosso trabalho. Por isso nosso Senhor Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante: a cada dia basta o seu mal. O interessante na nossa vida é estar bem no dia. Lógico que você vai ter as previdências todas, não vai deixar de pensar no que vai acontecer amanhã depois, não é isso que Jesus falava para viver sem esse descaso. Mas é que realizar o nosso melhor no dia de hoje é garantir o melhor para o futuro. A melhor forma de você assegurar o seu futuro é viver bem o seu presente. O seu futuro, ele vai ser o resultado daquilo que você está fazendo no presente. Entende? Então, para você, é interessante a gente fazer uma comparação. Eu vou fazer uma comparação com você que eu fazia muito como em termos de sessão mediúnica. Se você hoje está vivendo o dia de hoje com a mente no que vai acontecer, quarta-feira que vem você tem um evento. Quando chega quarta-feira que vem, a sua mente não está acostumada a ficar no presente. Ou ela vai para o passado ou ela vai para o futuro. Porque é um hábito. Geralmente, sabe o que acontece? Sua mente fica lá no seu evento de quarta-feira. Quando chega no evento de quarta-feira, você vai olhar para trás com remorso lá para aquele dia de hoje, falando, não, mas aquele dia eu não estava bem no meu trabalho. Porque é hábito. Concentração é hábito. Esse é um problema. Os orientais estão muito na nossa frente dos ocidentais. Entende? Concentrar, centrar a sua atenção naquilo que você está fazendo, naquilo que você tem. Entende? Então, é muito importante a gente desenvolver isso na nossa alma, essa potencialidade de toda a nossa energia, todo o nosso eu, porque geralmente quando você está ansioso com amanhã, você vai conversar com a pessoa, você está pensando no evento, você não está pensando no que a pessoa está falando, você não está concentrado com ela, o que muitas vezes é falta de caridade, falta de evolução espiritual da nossa parte, que são faltas nossas. Beleza? Só mais uma questão. Aí o Emmanuel vem dizer para nós assim: a amizade e a confiança sempre autorizam confidências, mesmo nesse particular, contudo vale disciplinar a conversação. Aí até hoje nos perguntaram sobre isso. Mas como fica essas pessoas que vêm se queixar perto de nós? A amizade dá essa liberdade. E aí o Emmanuel vai dizer em outra mensagem aqui para nós, que todo aquele então que empresta o seu ouvido ao queixume vai gerar perturbação em si mesmo. E muitas vezes nós estamos contribuindo para com a perturbação do outro irmão.
do outro que está ao nosso lado. Então, hoje, tomando essa ciência, quais são as resoluções que nós temos que ter na nossa vida? A primeira, pararmos de reclamar. E a segunda, tomarmos muito cuidado e não emprestarmos o nosso ouvido para que o irmão se lamente, se lamure, e nós estarmos contribuindo também com a sua queda. Esclarecer para ele, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para o próximo. Gradativamente, porque os relacionamentos são difíceis mesmo, melindrosos, principalmente os de família, mas ir tentando mudar isso dentro da sua casa, porque às vezes você vai enfrentar isso dentro da sua casa, né? Você parou de reclamar, mas tem outros familiares que ficam reclamando o tempo todo, precisa tentar mudar aquele quadro. Como você vai fazendo isso? Acendendo uma luz ali, que é a luz do seu exemplo, de parar de reclamar, de perseverar naquele ato de humildade. Em cada comentário em que você for chamado e a pessoa está reclamando, você dá um ponto positivo, que aí você quebra o negativismo, quebra o pessimismo. Se é apontado alguma conversa de maledicência, você não aceita aquela conversa, dizendo que nós não podemos falar mal da pessoa estando ausente, a pessoa, que isso é contrário ao Evangelho de Jesus, e firmar nessa sua posição de cristão efetivo, porque nós temos que cada vez mais assumir esse papel de ser espírita cristão em todos os momentos da nossa existência, para dar esse testemunho. Como nós estávamos falando no começo, então, hoje o circo é o mundo, e as feras que nós temos que enfrentar hoje são o egoísmo e o orgulho nosso, para a gente sair desse queixume, dar o testemunho de amor dentro do nosso lar, de evangelização, de uma pessoa transformada em Jesus, e muitas vezes tem que enfrentar essas circunstâncias, muitas vezes difíceis para todos nós. Deixa eu ler mais uma mensagem do Emmanuel aqui. Fujamos de dramatizar desencantos ou fixar desacertos através de queixas e recriminações que complicam e desajudam ao invés de simplificar e auxiliar. A queixa vai sempre complicar e desajustar cada vez mais o problema. Porque nós, mais uma vez falamos, porque cada vez mais nós enfatizamos, aumentamos o peso daquela dor, daquele conflito na nossa mente, em nós, e ainda fluidicamente nós conturbamos o ambiente que nós estamos falando, fluidicamente a pessoa da qual está recebendo a nossa conversação recebe negativamente aquela carga e dificulta ainda mais o relacionamento. Então, a queixa só dificulta as nossas relações aqui na Terra, né? Uma última frase do Humberto de Campos que fala assim: toda queixa viciosa converte-se em crítica injusta à providência. Vou repetir. Toda queixa viciosa, e a queixa é um dos vícios imperceptíveis aqui da Terra, fala Emmanuel. A queixa é um vício imperceptível. Agora nós estamos percebendo. E após perceber, nós temos que tirar da nossa existência. E essa queixa viciosa converte-se em crítica injusta à providência divina. Todas as vezes que nós nos queixamos, nós estamos reclamando de Deus, que permitiu que aquilo acontecesse. Se é de uma pessoa, que Deus permitiu que aquela pessoa fosse daquele jeito, falasse aquilo, agisse daquela forma. Nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na Terra para ser o nosso guia e nosso modelo. E a resignação foi um dos grandes ensinamentos que Jesus deu. Várias pessoas tinham sido crucificadas antes de Jesus. O diferencial foi como Jesus se entregou à crucificação. Com mansuetude, com resignação, sem blasfemar, sem se revoltar, sem acusar os algozes, com olhar de piedade para com os algozes, com olhar de amor para com os algozes. Aí que Jesus mudou o mundo. É a partir daí que Jesus mudou o mundo. É a partir daí que você vai ser de Jesus. Porque ser cristão, quando a vida nos sorri e quando nós não temos problema nenhum, é muito fácil. Para que quando alguém nos ataque, nós ataquemos também,
quando alguém fale mal de nós, nós também falemos mal daquela pessoa. Quando o problema nos chega, nós nos desesperamos e acusamos Deus, aí é fácil. Porque quando chega a crise, que é o momento do testemunho, quando alguém te ofende, é o momento do evangelho. Quando alguém te dá algum prejuízo material, e você tem que perder dinheiro, tem que perder um bem, e você coloca aí a sua relação com o próximo acima, os bens materiais acima da sua relação com o próximo, aí que é o testemunho. E você acha que ainda tem razão, porque aí é dinheiro. Não, aí é oportunidade, porque todos os instantes na nossa vida são instantes de testemunho. Por que o cristianismo está tão atrasado como está hoje em dia? Porque os cristãos são só cristãos de tomar hóstia, pagar dízimo e tomar passe. Não são cristão efetivo. São cristãos dentro das igrejas, dos templos e no centro espírita, de abraçar e com os companheiros da casa. E Jesus nos convidou a abraçar todos. Jesus nos convidou a abraçar os inimigos. Então são cristãos nesse termos. E por isso que o mundo espiritual está lá, ação e reação, está lá, mensageiros, libertação, as obras de André Luiz, mostrando uma zona umbralina que cada vez mais engrossa de espíritas, que acham que porque conhecem o Evangelho, falam do Evangelho, fazem sopa, dão passe, trabalham em sessão mediúnica, estão salvos, mas estão lastimando o tempo todo, reclamando o tempo todo. E quando chega na hora do testemunho efetivo, não testemunhamos. Esse tem sido o nosso problema. E por isso que os espíritos nos chamam tanta atenção sobre a zona umbralina. E certas pessoas falam assim: nossa, mas fica parecendo que nós estamos fazendo terror nas pessoas. Aí tem lá a pergunta do Consolador: por que os espíritos vêm falar tanto da zona umbralina, de tanta dor, e não fala das alegrias do reino dos céus no mundo espiritual? Sabe por quê? Porque a gente ainda não conhece. Se falasse, a gente não entenderia e não aceitaria, porque nós não chegamos lá ainda. O que nós conhecemos? Zona umbralina. E por isso vem reforçar na nossa mente essa questão da zona umbralina, de falarmos de tanta dor. Ela funciona assim: imagina que você está no topo de uma montanha assim, e você vê uma pessoa lá embaixo correndo desesperadamente. Aí você está vendo que ela está correndo para um abismo. Ela não está vendo, mas você está vendo. Ela está desenfreada e vai cair num abismo lá na frente, ainda no rumo do abismo. Se você for uma pessoa que ama, uma pessoa que quer o bem do próximo, o que você vai fazer? Pelo menos tentar. Você vai lá, vai falar para ela, se você tem oportunidade, né? Irmão, tem um abismo ali. Como? Tem um abismo ali na frente. Você está caminhando para ele em passos largos. E muitas vezes ele vai falar: estou nem aí não, mentira, quero ir embora, vai com Deus. Mas essa é a obrigação. Os espíritos vêm falar isso para nós, a maioria de nós. Entende? Ó, você está queixando, você vai passar, você vai sofrer. Você está reclamando, lastimando, você vai perder o valor das suas provas. Entende? Isso não vai adiantar você passar pela prova lastimando dessa forma. Então eles vêm nos avisar nessa mesma comparação que nós estamos fazendo. E é o que nós precisamos agora. Não adianta nós, nessa correria desembastada que nós estamos perto dos abismos, chegar e falar do reino do céu. Ô irmão, não corre ali não, tem o reino dos céus, vamos por esse caminho. Ele vai: que isso, não existe isso, eu estou indo por aqui, estou bem aqui, estou confortável aqui. Aí ele vai. Senão ele tenta avisar para ele: ó, tem um abismo, para ver se desperta ele. E ele já até caiu nesse abismo, que nós já passamos muitas vezes para os donos umbralinos, tentando despertar, tentando ajudar. Essa é a questão do Espiritismo, né? Então vamos aqui mais um pouquinho do Evangelho. Eu queria falar um pouquinho do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 10, fala assim: as provas da vida conduzem ao progresso quando bem suportadas.
Beleza? Isso aqui que nós queríamos ressaltar. As provas da vida, nós estamos num planeta de provas e de expiações. As provas, a diferença de provas e expiações é que quando o espírito está passando por uma expiação, é porque ele está passando por aquela dificuldade, sendo que aquela dificuldade advém de um erro praticado nas vidas passadas. O caso de João Batista, que era Elias, que teve que ser degolado da mesma forma, já que ele havia mandado como Elias, na encarnação como profeta Elias, degolar 350 sacerdotes. Então passava pela lei de expiação e foi também degolado a pedido do rei Herodes. Provas é quando o espírito quer passar por dificuldades para buscar desenvolver a fé, o amor, trabalhar para o evangelho na terra. É o caso do evangelho de São João, no capítulo 9. Se você tiver dúvidas sobre a reencarnação na Bíblia, leia o capítulo 9 do evangelho de São João. Leia até o final, ele vai mais de um capítulo, que vai mostrar essa provação que esse cego de nascença coloca. É um cego de nascença, é o título do capítulo 9, quando começa no Evangelho de São João, que os apóstolos iam caminhando com Jesus e lá se encontrava um cego de nascença. Então os apóstolos viram para Jesus e perguntam assim: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Então eles eram reencarnacionistas. Se o cego é um cego de nascença e pecou antes de nascer, pecou em outra vida. Os apóstolos eram reencarnacionistas. E Jesus vai explicar que não foi ele nem foi os pais. Ele nasceu cego para que se manifestasse nele a prova de Deus. Jesus o cura e ele vai testemunhar o Evangelho. Então, somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino dos céus. Como expiações, apagam as faltas e depuram o espírito, são um remédio que limpa a chaga e cura o enfermo. Quanto mais grave o mal, tanto mais o remédio deve ser enérgico. Quem, pois, muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar e regozijar-se em breve de ser curado. Dele depende, por sua resignação, tornar o sofrimento proveitoso e não desperdiçar o benefício com murmurações, pois do contrário haverá de recomeçar. Vamos ler de novo. Do espírito depende, por sua resignação, tornar os sofrimentos proveitosos na vida e não lhe desperdiçar o benefício com murmurações, pois do contrário haverá de recomeçar a sua prova. Entre as faltas, veja só, o Evangelho nessa parte que vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai falar o seguinte: quando nós reencarnamos para uma expiação, ele funciona o seguinte: é como se nós devêssemos uma grande soma de dinheiro para uma pessoa. E aí nós pegássemos emprestado. Ele emprestava e a gente ia pagá-lo, certo? Ele chegava para nós e falava assim: não, hoje você me deve R$100, mas se você me pagar R$10, sua dívida está quites. Beleza. Aí a gente reencarna e vai pagar aquilo. Mas, diante daquele pagamento, a gente faz outras dívidas. Começa a pegar emprestado com outras pessoas. Emprestado com outras pessoas. Você pagou aquela, mas você vai sair daqui endividado, certo? E esse pegar emprestado com outras pessoas, uma das faltas colocadas em primeiro lugar é a insubmissão à vontade de Deus. Deixa eu até ler aqui. Insubmissão à vontade de Deus é o queixume nas aflições. Entre essas faltas que, quando nós estamos passando por uma dificuldade, estamos pagando aquela falta e nós contraímos outras dívidas, entre essas faltas deve-se colocar em primeiro plano a insubmissão à vontade de Deus. Se nós nos entregamos ao queixume nas aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo merecido, se acusamos a Deus de praticar a injustiça, contraímos nova dívida que faz perder os benefícios que poderíamos extrair do sofrimento.
A insubmissão à vontade de Deus é quando nós nos reclamamos. O queixume e acusarmos Deus de estarmos passando por sofrimentos que nós não merecíamos ou nós não precisávamos na reencarnação. E por último, para falar para os nossos irmãos, então, que raros compreendem que só as provas adequadamente suportadas podem conduzi-los ao reino dos céus. O desânimo é uma falta e Deus vos recusa consolações quando não tiverdes a coragem. A prece é um sustento, porém não basta, é necessário que esteja apoiada em uma fé viva. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Então nós precisamos hoje entender que todas essas dificuldades que nós estamos passando na reencarnação foram programadas no mundo espiritual, elas falam das nossas necessidades evolutivas. E se você se queixa, se você se murmura, se você cai nesse vício do murmúrio mais uma vez, você está fadado a recomeçar as suas provas. Para a gente ver a gravidade que é esse problema da reclamação na nossa existência. Esperamos que tenhamos contribuído muito nesse assunto tão grave da nossa vida. Esperamos que tenhamos deixado bem claro essa questão do desabafo, que é muito diferente do queixume, que é uma coisa improfícua, improdutiva, que é uma coisa de lastimar, de permanecer na ociosidade, de desrespeitar a Deus, de desrespeitar o próximo e não tirarmos nenhum proveito daquela conversa. Essa é a queixa. E ficarmos o dia inteiro lastimando e murmurando. Isso tem nos feito perder tempo, saúde mental e saúde física. Cada vez mais busquemos o otimismo, busquemos ser aquilo que o Espiritismo hoje nos convida para ser o verdadeiro espírita, que é fazermos a nossa transformação moral e esforço para vencer as nossas más tendências. E uma das nossas más tendências, bem visíveis na nossa sociedade, é reclamar, lastimar. Jesus nos abençoe, nos ampare. Domingo nós estaremos fazendo a nossa live sobre a porta estreita do Evangelho segundo o Espiritismo, a lição A Porta Estreita, no Reforma Íntima, né? Dentro daquele processo lá da coragem aí, o equilíbrio do medo ante a pandemia do coronavírus, do nosso curso, domingo. E sábado temos a Mocidade Espírita às 19 horas também, uma live também. Beleza? Valeu demais? Recados aí? A Vanil Alice agradecendo. Obrigado, que Deus abençoe sempre. A Vanil, palavras consoladoras. A Maria Beatriz, paz e luz para todos nós. Só. Beleza. E o que vale são as boas resoluções que nós vamos tomar de cada estudo que nós fazemos e testemunhar essas boas resoluções e perseverar nelas. Pensemos essa questão da queixa e abandonemos esse vício tão prejudicial para a nossa vida e para aqueles que nos rodeiam. Jesus nos abençoe.